Bom, gente, eu gostaria de estar gravando hoje um vídeo, né? Mas acontece que são 4 horas da manhã, eu estou cansado, tá? Estou com uma cara aqui que se eu aparecer aí, vai parecer que apareceu uma assombração aí na tua casa. Então, por isso eu estou gravando só áudio. E eu estou gravando esse áudio porque ainda parece que para algumas pessoas, principalmente para alguns religiosos, não ficou claro ainda se Lúcifer é o diabo ou não, por incrível que pareça. Bom, eu tenho duas coisas para dizer. Primeiro, Lúcifer não é o diabo e depois Lúcifer é o diabo. Bom, então o bruxo ficou louco, né? O que o bruxo disse que Lúcifer não é o diabo e depois ele disse que Lúcifer é o diabo? Bom, porque existem 2 Lúciferes, né, gente? Existem 2. Existe o Lúcifer que está inserido dentro da nossa cultura, aqui na cultura ocidental, e que esse Lúcifer, todos acreditam que ele é o diabo. E existe o Lúcifer que está descrito na Bíblia, e que esse não é o diabo, nunca foi. Para vocês terem uma ideia, a palavra Lúcifer, que está como Lúcifer, a tradução que está como Lúcifer, na Bíblia hebraica ela aparece uma única vez, não aparece mais de uma vez, é uma única vez ela aparece na Bíblia hebraica. Na Bíblia católica, se não houvesse acontecido tradução e transliteração, tudo junto num livro só, nós poderíamos ter muitos Lúciferes, muitos, e poderíamos não ter nenhum, se não tivesse ocorrido a tradução e transliteração. O que acontece é que em alguns momentos do livro Bíblia, que é o que nós usamos aqui no Ocidente, aparece a palavra Lúcifer, ou aparece a tradução desta palavra, e que aparece de várias formas, inclusive. Aparece como a portador da luz, a estrela da manhã, ao filho da alva. Aparece desta forma. Toda vez que você ler a Bíblia e tiver lá escrito filho da alva, portador da luz, estrela da manhã, ou luz, todas essas 3 colocações que eu fiz, você poderia substituir pela palavra Lúcifer. E quando aparece a palavra Lúcifer, você pode traduzir para esses termos, qualquer um deles. Mas bruxo tem certeza disso, é claro, é só ler a Bíblia, gente. Uma coisa que vocês deveriam fazer, que eu aconselho a todos, para poder entender isso, é ler um livro de Platão chamado A República. Não precisa ler o livro todo, tá? Leia só o capítulo 7, que é o mito da caverna, o capítulo 7. E ali você vai entender por que é que nós vemos as coisas no mundo hoje, como ela está, como é que nos apresentam. Eles nos mostram aquilo que é de interesse deles. Quem é esse deles? Quem será esse eles, né? Para vocês terem uma ideia, para poder colocar o Lúcifer que está na Bíblia, que não é o diabo, como sendo o diabo, é costurado uma colcha de retalhos. Eles pegam, por exemplo, Isaías, depois vão a uma passagem de Ezequiel e depois vão lá para o Apocalipse. Aí eles conseguem contar a história de que Lúcifer é o diabo. Mas não esqueçam de um detalhe importantíssimo. Na última página do Apocalipse, que é livro das revelações, ou seja, são profecias, são coisas que não aconteceram ainda. Lá vocês vão ler, praticamente na última frase, Jesus diz: eu sou a estrela da manhã. Em algumas vão ver: eu sou a estrela d'alva, eu sou o portador da luz. Outros verão: eu sou a estrela da manhã. Ali, se houvesse acontecido o que deveria ter sido feito, de se manter, toda vez que aparece essa frase, como Lúcifer, Jesus estaria dizendo: eu sou Lúcifer. Pode pegar a Bíblia e ler. Mas o que acontece é que em alguns momentos da Bíblia foi usada desta forma. Algumas vezes
Foi a tradução e outra foi a transliteração. Pegaram a palavra e colocaram lá, e outras vezes traduziram. Porque senão você teria certeza de que o Lúcifer que está na Bíblia, em determinado momento, ele é Jesus, porque Jesus chama para ele o título de portador da luz. Já falei a respeito disso, Lúcifer é um título. É um título, portador da luz, isso é um título. Existe até, mas é um nome que ficou bonito, Lúcifer, né? É um nome bonito. E existem até santos com esse nome. Existe a igreja de São Lúcifer. Mas então por que nós associamos Lúcifer, o Lúcifer que está na Bíblia ao diabo? Bom, porque alguns escritores, como Dante, escreveu isso. Outro cara que escreveu foi o Gil Vicente, que escreveu que no inferno existe o porto de Lúcifer. Ele não fala que Lúcifer é o dono do inferno, fala no diabo, fala exatamente no diabo e Satanás. Mas ele cita um porto lá, o porto do inferno lá, como porto de Lúcifer, associando a palavra Lúcifer ao diabo. Então, culturalmente, Lúcifer é o diabo. Mas o Lúcifer que está na Bíblia não é o diabo, nunca foi. O Lúcifer que está na Bíblia se refere ao rei de Tiro, a um rei da Babilônia, e que seria interessantíssimo se vocês lessem o livro do Platão, A República, o capítulo 7, que é essa passagem do mito da caverna. Isso serve para tudo, gente. Isso serve para tudo. Esse mito da caverna serve para tudo, principalmente para a política. Na política a gente vê bem isso. Tá, mas por que as pessoas ficam... O que me invoca, sabe o que é? É que hoje em dia, nós estamos em 2019, meu amigo. Em 2019. Não é possível que as pessoas ainda estejam com ideias do século XV. Não, isso não é mais possível. Tem fontes de estudo para isso hoje. É só você ler e procurar conhecer a história da religião, a história do livro Bíblia. Você vai ver que Lúcifer que está na Bíblia não é o diabo. O Lúcifer que nós consideramos o diabo é o Lúcifer da cultura, que os religiosos cultuam. Os religiosos cultuam o diabo. Aí sim, se disser assim, o cara tem Lúcifer lá, ele cultua Lúcifer, ele está cultuando quem? O diabo, ele está cultuando o diabo, meu amigo. É que o diabo ofende ainda. O diabo ofende. Vocês querem ver uma coisa? Como é que as coisas são? Estamos em 2019. E ainda existem sites cristãos, sites evangélicos, e até sites espíritas, que ainda batem na mesma história de que quem escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia foi Moisés. Mas como que Moisés escreveu, meu amigo? Como? Se na época de Moisés a escrita hebraica não existia ainda. As primeiras as primeiras palavras escritas em hebraico, as primeiras, quando a escrita hebraica começou, isso é no tempo do rei Davi. E se vocês procurarem pesquisar um pouco mais sobre isso que eu estou falando, vão dizer, mas existe algo mais antigo? Claro que existe uma escrita mais antiga. A escrita mais antiga que existe está marcada na tábua de Quiche. Isso é de 1500 a.C. E Moisés é de muito antes. No tempo de Moisés não se escrevia. A tradição era oral. Então não tem como dizer que em 2019, depois de tantos estudos, uma coisa eu vou dizer para vocês: se a fé de vocês bate de frente com a ciência, bom, então para e começa a pesquisar, porque alguma coisa está errada. A ciência e a fé caminham juntas. A religião e a ciência caminham juntas. Para tudo que está na Bíblia existe explicação científica. Para toda explicação científica existe um texto na Bíblia.
para tudo. Basta você compreender o que está lendo. Pode-se explicar, por exemplo, o mundo tem quantos anos? Segundo a ciência, tem mais de 40 mil anos, né? 60 mil, se não me engano. Segundo a Bíblia, tem 6.500. Cadê os dinossauros da Bíblia? Por que não fecha essa conta? Essa conta fecha se você souber entender o que está lendo. Agora, se você acredita que foi Moisés que escreveu, não vai fechar a conta nunca. Os primeiros 5 livros da Bíblia foi escrito muito depois, para dar base à religião, para dar caminho à religião. E depois dali, algumas pessoas que escreveram, baseado nas ideias do século XV, escreveram essas histórias que transformam Lúcifer no diabo. Vocês querem ver uma coisa? Quando Maomé, que é o pai, na verdade o pai de todas essas religiões é Abraão, né? Não é nem Moisés, é Abraão, o pai é Abraão. Mas quando quando Maomé, o maior profeta do Islã, recebe a visita do anjo Gabriel, e que o Gabriel começa a falar para ele, e ele tem que escrever. Cara, ele não sabe escrever. Isso é 700 anos depois de Cristo. Maomé era um político, um homem com mais de 40 anos, um líder na região, ele era um líder, já na região, no povoado dele, ele era um líder, e ele não sabia ler e escrever. Agora tu me conta, tu vai acreditar que Moisés sabia ler e escrever. Bruxo, mas Moisés foi criado na corte. Ok, então me mostra onde é que ele escreveu em hebraico, se hebraico não existia. Se ele escreveu, ele tem que ter escrito na linguagem, na escrita egípcia. Simples assim. Ou tu acha que alguém que foi criado como rei conhece a escrita de um povo escravo? Não me conta essa, porque essa eu não acredito. Essa não entra na minha cabeça. Nem o idioma ele conheceria. Entendem? Então, se alguém quer estudar Lúcifer, tem que entender que existem dois. Existe o Lúcifer cultural, que é esse que é o diabo. E que para muitos até outras chamam de Lúcifer outra divindade, sem problema nenhum. Não tem problema. Lúcifer é um título, eu digo isso sempre em todos os meus vídeos. Lúcifer é um título. Tá? O Lúcifer que está na Bíblia, quando vocês encontrarem a palavra Lúcifer na Bíblia, ela em momento algum se refere ao diabo. Por que, por exemplo, que fala em diabo, fala em Satanás, e não fala em Lúcifer? Fala em Lúcifer na Bíblia hebraica fala em uma única vez. Depois fala quando está falando do rei de Tiro. Por que Jesus não fala em Lúcifer? Fala no diabo, fala em Satanás. Por quê? Simples, porque Lúcifer não é o diabo, nunca foi. Aquele que está na Bíblia, não. Culturalmente, sim. Culturalmente, ele é o diabo. Tem até uma série de TV aí, o Lúcifer, que ele diz claramente, eu sou o diabo. Né? E ali se faz uma misturada e se vende a história, muito bem contada, por sinal, se vende a história de que ele é um anjo caído. Mas o anjo ainda não caiu. Né? O anjo que é Satanás, que é o diabo, é um anjo. Quanto a isso eu não tiro. Ele está no céu. É o que a Bíblia está dizendo, não é o bruxo está dizendo. Segundo a Bíblia, Satanás está no céu. Estava no céu na passagem de Jó e está no céu ainda, porque no Apocalipse, que é o livro das revelações de fatos que ainda irão acontecer, porque afinal de contas ainda não foi tocada a 7ª trombeta, ou foi tocada a 1ª, 2ª, 3ª, aqueles fatos que estão narrados ali já aconteceram? Não. E houve batalha no céu, e de lá foi precipitado, né? Se foi precipitado do céu, é porque estava lá, é porque ainda está lá.
Porque Lúcifer, o diabo, é, como o Bruce sempre fala, a mão direita de Deus. Mas isso eu sei que é difícil de entender. Mas é necessário assistir os outros trabalhos que eu tenho para poder conseguir dar sentido a isso. Mas eu espero, gente, e ter nesse momento aí, ter trazido mais um pouquinho de lucidez a respeito das histórias que nos contam. E como eu sempre digo, não é necessário acreditar naquilo que o Bruce está falando. Eu nem quero que façam isso. Eu quero que as pessoas procurem conhecimento. Esse Bruce é um mentiroso, safado, sem vergonha. Eu vou procurar, ele está mentindo para mim, eu vou procurar me informar. Mas vai te informar em canal sério. Vai ler a Bíblia, pega e lê, não pede para ninguém ler. Lê e veja se faz sentido. E toda vez que tiver a palavra Lúcifer, tu traduz por estrela da manhã. Ou toda vez que tiver a palavra da estrela da manhã, tu traduz por Lúcifer. Aí tu vai chegar à conclusão. Isso tu vai chegar à conclusão, quando chegar no final da Bíblia, tu vai dizer assim, mas então Lúcifer é Jesus. Porque está lá. Tá? Então não confundam. O que acontece é que o problema foi tradução e transliteração no mesmo livro. Tá bom, gente? Espero ter deixado aí um pouco daquilo que eu estudo, né? Não é da minha sabedoria, ninguém tem sabedoria, a gente está sempre estudando. Tá? Então um pouco mais de curiosidade para você procurar estudar aí. Tá? Não acredite no que o Bruce fala, vai atrás. Gente, eu vou estar colocando, eu provavelmente vá colocar isso sim, eu vou colocar, eu talvez faça a abertura em vídeo e coloque o resto em áudio para não ficar muito grande. São 3 histórias, tá? São 3 histórias, 3 fatos que aconteceram, todos eles no Rio Grande do Sul, todos eles envolvendo o nome de religiosos e todos eles, crianças estavam envolvidas e diziam que estas crianças haviam sido sequestradas para ser oferendadas em rituais de magia negra. Eu venho trazer as 3 histórias para vocês. Um abraço no coração de todos.